Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e é sempre uma satisfação imensa estar aqui levando até você um pouquinho da geografia para onde quer que você esteja, você que está em casa ou você que está em qualquer outro ambiente aí acompanhando a nossa aula. Deixa eu apresentar para você os objetivos da nossa aula. Então, você estudante, é importante que você tenha o caderno e caneta para anotar os objetivos e demais conteúdos que serão apresentados aqui. Olha lá, ó, nós vamos identificar as características das principais formas do relevo do litoral paranaense, além dos processos envolvidos na sua formação. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre como se formou o relevo do litoral paranaense. E aí nós vamos conhecer também e refletir sobre a influência da ocupação humana e também sobre a preservação ambiental, ou seja, quando realizamos a ocupação das faixas litorâneas, de que forma estamos comprometendo a biodiversidade e a vida natural. E para a gente pensar um pouquinho, ó, eu trago aqui para você algumas perguntas para você refletir. Ó. Você conhece o litoral do nosso estado? Conhece o litoral paranaense? Já viu fotos do litoral? Sabe, afinal de contas, como o litoral se formou? É importante a gente pensar um pouquinho sobre esses elementos, sobre esses fatores e refletir um pouquinho sobre a formação do litoral paranaense. E para isso é importante destacar que ele demorou milhares e milhares de anos para se formar. O litoral paranaense, a exemplo de outras faixas do litoral brasileiro e também da superfície do nosso planeta, foram processos demorados, processos bastante extensos, que levaram milhões de anos para resultar na atual paisagem. E quando falamos na planície litorânea, nós vamos perceber que ela é a área costeira do Paraná que se estende da base da Serra do Mar até o Oceano Atlântico. E que essa área ela demorou milhares de anos para se formar. E aqui nós conseguimos observar nesta imagem justamente o que? Ao Oceano Atlântico e a área do Oceano Atlântico que tem contato com a planície litorânea. E a planície litorânea ela é caracterizada por apresentar áreas de relevo bastante planos e baixos, ou seja, com baixas altitudes em relação ao nível do mar. E ele se estende desde essa área de contato com o Oceano Atlântico até a área da base da Serra do Mar, justamente as áreas com menores altitudes. E essas planícies costeiras, conforme você vai acompanhar aqui na tela, ó, elas são formadas por sedimentos arenosos de origem marinha costeira com idades inferiores a 120 mil anos. Sua formação é devido às grandes variações do nível do mar ocorridas no período quaternário, últimos 1,8 milhões de anos, consequência dos períodos glaciais e interglaciais, ou seja, momentos em que a temperatura do nosso planeta caiu significativamente e momentos em que o nosso planeta foi aquecendo, resultando no degelo daquelas áreas que estavam congeladas. Nos períodos glaciais, temos mais água na forma de gelo sobre os continentes e, como consequência, o nível do mar é mais baixo. Já no interglacial ocorre justamente o contrário. E essas informações elas são de fundamental importância para que possamos compreender um pouquinho da formação da planície litorânea, em especial da planície litorânea do estado do Paraná. Observa na tela a imagem que eu trouxe para você. Ó. Nós temos ali letra A, primeira imagem do lado esquerdo superior, letra B no meio nós temos uma segunda imagem e a letra C sendo ali a terceira imagem. Na primeira imagem é possível de se perceber que a água do Oceano Atlântico ela chegava até a Serra do Mar. Nessa representação hipossométrica do relevo, aonde nós temos a representação do relevo por meio de cores, aonde as áreas de cores mais quentes são áreas mais elevadas, nós percebemos que a água do oceano ela chega até a base da Serra do Mar, até as áreas de relevo mais elevados atualmente. E as áreas que hoje são conhecidas como planície litorânea estão todas submersas. E aí nós tivemos um momento de glaciação, onde houve um recuo no nível da água do oceano, fazendo com que várias áreas que inicialmente estavam cobertas por água ficassem à mostra, ficassem expostas. E aí, em consequência, o que aconteceu? Nós tivemos ali o período do aquecimento, da interglaciação, ou seja, da elevação da temperatura, que fez com que o nível dos oceanos voltasse a se erguer, voltasse a se elevar
inundando certas áreas, porém não atingindo os níveis iniciais. Então houve um aquecimento, um aumento da temperatura, um degelo que resultou na cobertura de parte dessas áreas por água. Então a gente percebe o quão importante e o quão intenso ocorre esse processo justamente em função do quê? Da variação do nível das águas dos oceanos. Aqui a gente vai ter agora a nossa primeira atividade. Então eu quero que você anote aí no seu caderno a nossa primeira atividade. A planície litorânea ou planície costeira paranaense se estende do sopé da Serra do Mar até o Oceano Atlântico, sendo recortada pelos estuários de Guaratuba e de Paranaguá. Como se deu a formação da planície litorânea paranaense? Escreva aí como se formou a planície litorânea do estado do Paraná. Eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, vamos conferir a resposta que você colocou no caderno, se ela parece, se ela está muito próxima daquilo que eu vou apresentar aqui para você. Mas atenção, se você utilizou outras palavras para responder essa pergunta, verifique se a ideia central da resposta que eu estou apresentando aqui para você, se ela condiz com a ideia da resposta que está aparecendo para vocês, se está tudo mais ou menos de acordo com os conteúdos que foram trabalhados. As planícies costeiras paranaenses são formadas por sedimentos arenosos de origem marinha costeira com idades inferiores a 120 mil anos. Sua formação é devido às grandes variações do nível do mar ocorridas no período quaternário, últimos 1,8 milhões de anos, como consequência dos períodos glaciais, idades do gelo, e interglaciais, períodos quentes. Então, a variação do nível da água dos mares e dos oceanos resultou na formação das planícies costeiras, mais especificamente
com os fragmentos ali com idade de 120 mil anos aproximadamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os estuários. Os estuários têm uma importância bastante grande, pois são áreas que estão em constante contato, que promovem o contato da água salgada com a água doce, a água proveniente dos continentes, com a água dos mares. Então dá uma olhada aqui na tela e perceba que o estuário é um corpo de água costeiro semifechado. Sendo ele semifechado, existe contato com a água dos mares e dos oceanos, que tem uma ligação livre com o mar aberto, no qual a água do mar é diluída em quantidades possíveis de serem medidas, juntamente com a água doce da drenagem continental. E nós temos o exemplo da Baía de Paranaguá e Guaratuba, que são estuários localizados entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico. Então, os estuários são justamente essas grandes estruturas onde nós temos o contato da água do mar com a água do continente. Então, essa área vai se caracterizar como um estuário e elas acabam tendo uma grande importância para a sociedade, para a economia e também para a navegação. E aí, a Baía de Paranaguá. Baía de Paranaguá sendo de fundamental importância principalmente para a atividade comercial em função da existência do Porto de Paranaguá. Então nós temos essa área bastante importante para a economia. Mas também o complexo estuariano se comunica com o mar por duas desembocaduras localizadas no Pontal do Sul e na Ilha do Mel. Ou seja, ali desembocadura sul entre Ilhas do Mel e Ilha das Peças, a desembocadura norte. Nós vamos perceber justamente essa importância. Então, essas áreas ali todas constituindo a Baía de Paranaguá, sendo essa área de fundamental importância também para a atividade turística quando falamos em Ilha do Mel. A Baía de Guaratuba. A Baía de Guaratuba, ela tem aproximadamente 48 km² de área e é um estuário onde desaguam 16 rios. Então, vários rios que têm as suas nascentes na Serra do Mar, que têm as suas nascentes na região da planície litorânea, eles acabam desaguando todos ali na Baía de Guaratuba. E a Baía de Guaratuba também tem outras características, onde vale o destaque para a Ilha do Rato, na travessia do ferryboat, a Ilha da Sepultura, a Ilha do Araçá e Ilha das Graças. Então, a gente percebe que é uma área de fundamental interesse, seja econômico, seja turístico. E é onde nós temos a travessia do ferryboat, que é uma embarcação aonde faz a ligação entre Matinhos e Guaratuba, que transporta tanto pessoas quanto veículos de forma constante entre uma margem e outra. O manguezal. Quando falamos do manguezal, ele é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, característicos de regiões tropicais e subtropicais. E além de sofrerem grandes influências do regime de marés e se desenvolverem em regiões protegidas como baías e desembocaduras de rios. E as espécies que neles vivem estão adaptadas às condições adversas desse ecossistema. Mas afinal de contas, quais são essas condições adversas? Ao falarmos nesta adversidade, nós estamos falando de água que dispõe de teores variados de salinidade, dependendo da proximidade com a água dos oceanos, onde existe um teor de salinidade maior, há um solo mais arenoso, há um solo cujos nutrientes estão mais suscetíveis à água e a serem levados embora. Então essas condições adversas é que essa vegetação dispõe dessas características adversas ao qual o manguezal encontra-se adaptado. Já a restinga, por sua vez, é um tipo de vegetação que está muito próxima às faixas de areia e que acaba atuando como uma ferramenta de contenção da areia. Dá uma lida aqui, ó. São formadas pela sedimentação recente de areia e da vegetação que nele se estabelece. Sua importância está relacionada à biodiversidade que comporta e por representar a vegetação que fixa a areia das dunas e estabiliza o terreno, garantindo a proteção às construções contra as ressacas do mar. Então a ressaca do mar é justamente aquele movimento quando a água do mar está mais turbulenta e que ela acaba avançando com uma maior intensidade ao interior do continente. Porém, a disponibilidade da restinga ela vai atuar como barreiras, vai impedir que essas grandes ondas venham a promover grandes danos, além de atuarem como barreiras de contenção das dunas, para que
essas dunas não sejam levadas pela água do mar ou pela ação do vento, essa restinga acaba promovendo essa contenção. Nós também temos as praias. As praias são as áreas que nós popularmente conhecemos, que nós frequentamos, seja para lazer, para turismo, e as praias elas são justamente formadas por depósitos de sedimentos que foram trazidos pela água do mar. E esses depósitos de sedimentos são justamente fragmentos rochosos que foram trazidos e foram se depositando ali justamente pela ação da movimentação da água do mar ou do oceano e também pela variação das marés. E essas praias elas podem ter características distintas no que diz respeito ao litoral do Paraná. Nós vamos perceber que nós temos as praias estuarianas, que elas sofrem a ação de ondas de pequena amplitude, e as praias oceânicas, que são justamente aquelas que sofrem com a ação de ondas maiores, onde as águas têm uma força e um movimento muito mais intenso quando comparado às praias estuarianas. E observe no mapa ao lado os municípios do litoral do estado do Paraná. Ó. Dá uma observada aqui, ó. Nós temos Guaratuba, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná. Então são os municípios que constituem o litoral do estado do Paraná. Lembrando a você que um município é caracterizado por uma delimitação política do território que está sujeita a leis e regras próprias, administrada por um prefeito, que é o chefe do poder executivo daquele território, juntamente com o poder legislativo, que são os vereadores. Então nós temos estes municípios ali estabelecidos. E lembrando também que o município ele envolve tanto a porção urbana quanto áreas rurais ou áreas de preservação florestal. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o litoral norte do nosso estado, ali ó, Guaraqueçaba, Ilha do Superagui e das Peças, que são áreas de interesse turístico, áreas onde existe baixa ocupação, uma densidade populacional bastante baixa, até mesmo com uma intencionalidade disso para garantir a preservação da biodiversidade. Inclusive os acessos sendo um pouco mais difíceis quando comparado a outras localidades do litoral do estado do Paraná. Isso tudo para garantir a preservação da biodiversidade dessas áreas. Então são áreas com ocupação extremamente baixa, o que possibilitou a preservação de campos de restinga. E essa preservação foi reforçada pela criação do Parque Nacional do Superagui em 1989. Então foi criado um parque com o objetivo de garantir a preservação dessa vegetação e dessa biodiversidade como um todo. E Litoral Sul. Litoral Sul a gente já tem ali Guaratuba, a gente tem Matinhos, Pontal do Paraná, que apresentam grandes concentrações populacionais. São áreas do litoral do estado do Paraná onde nós temos uma grande quantidade de pessoas vivendo e onde a atividade turística ela é bastante presente, é bastante explorada. Então nós temos nos períodos de alta temporada um fluxo grande de pessoas que se deslocam para essas áreas para fruir de lazer, diversão, para movimentar a economia daquela localidade. É claro que toda essa atividade turística, toda essa movimentação, esse fluxo de pessoas causa impacto sobre o meio natural. Nós temos a questão do abastecimento de água, a questão que envolve o tratamento de esgoto, gestão dos resíduos sólidos, além de todos os outros impactos que essa atividade turística realizada em grande proporção causa sobre o meio natural. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade. Anota no seu caderno, ó. As praias são ambientes sedimentares ao longo da margem de uma costa. As praias do litoral do Paraná são formadas por sedimentos arenosos, possuem influência das marés e das ondas. Descreva 2 tipos de praias existentes no estado do Paraná. Coloca aí no teu caderno que eu volto daqui a pouquinho, ó.
Vamos conferir a resposta. Dá uma olhada aí na tela, ó. Aonde as praias estuarianas são aquelas que a ação das ondas de pequena amplitude, consideradas como ambientes de baixa energia, ou seja, aonde as ondas do mar elas são bastante calmas, bastante fracas, o que favorece bastante a prática turística. Já nós temos ali as praias oceânicas, onde a ação das ondas ela é mais intensa e são ambientes de alta energia, ou seja, as águas ali dispõem de grandes velocidades e sofrem mais processos erosivos em função dessa movimentação mais intensa das ondas. Também muito utilizada para a prática de surf. E para você que quer saber um pouco mais sobre o litoral do Paraná, sobre a Baía de Guaratuba, dá uma olhada aqui, ó. Avança o projeto de construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba. Então aqui, se você apontar o seu celular para esse QR Code que aparece do lado direito da sua tela, você vai ser direcionado para uma notícia que está disponível na Agência de Notícias do Paraná, que é o site oficial do Governo do Estado do Paraná, que fala um pouco sobre a construção da ponte entre Guaratuba e Matinhos, justamente ali a Baía de Guaratuba. Então, quer saber um pouco mais? Acessa lá e pesquisa. Nessa nossa aula de hoje, então, nós falamos sobre o quê? Nós falamos justamente sobre a forma do relevo litorâneo, falamos sobre a formação do litoral do Paraná, sobre vegetação e sobre a ocupação do relevo do litoral paranaense, sobre as consequências também dessa ocupação para o meio natural e também sobre a preservação do meio natural paranaense. Agradeço a você pelo envolvimento e participação nessa nossa aula. Um forte abraço e espero você na próxima aula de Geografia. Até!